Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que viu o acordo para a Ucrânia conseguido entre russos e norte-americanos na Arábia Saudita, questionando desde já sobre que grau de perenidade é que consegue atribuir àquilo que foi estabelecido no Médio Oriente. Bom, até o momento é um acordo entre os americanos e os ucranianos. No fundo, corresponde, eu diria, a um passo positivo depois da confrontação de que nós aqui falamos entre Zelensky e Trump, aparentemente após cedências por parte dos ucranianos, nomeadamente relativamente ao acordo das terras e dos minerais raros. E também, ao que se diz, de uma carta de desculpas apresentada por Zelensky a Trump. Esta reunião teve lugar, esta reunião foi esfiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros americano, na parte americana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Secretário de Segurança Nacional, pela parte ucraniana, pelo chefe da administração presidencial, uma espécie de chefe da Casa Civil, vou utilizar uma expressão brasileira, e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, esta delegação chegou a uma proposta, que é uma proposta que vai ser agora colocada, ou que foi colocada aos russos, no sentido de haver uma suspensão imediata das hostilidades, digamos, com a presença no terreno que as forças têm. Eh, Aparentemente, os russos não foram ainda ouvidos sobre esta matéria. As declarações que vêm de Moscou, e que já vêm de Moscou há uns tempos, não são bem no sentido de considerar uma proposta destas como positiva, por uma razão simples. É que, como a Rússia está num crescendo da ação, quer no quadro de Donbass, quer em particular em Kursk, a tal zona russa que foi invadida pelos ucranianos, a Rússia não tem aparentemente vantagens no momento em que está a ganhar no terreno a uma estabilização imediata da situação e em termos de tropas, por uma razão simples, é que isso não corresponde, essa é a leitura russa, e já se percebeu isso através de várias declarações, embora não do Kremlin, chegadas de Moscovo, que a ideia é que o que interessa aos russos é uma solução de natureza global. Isto levanta um problema muito sério neste momento, porque os russos que de repente passaram de uma situação em que aparentemente tinham os Estados Unidos com eles e até num certo isolamento da Ucrânia, e nós vimos o que foram as declarações feitas por Trump e por outros responsáveis americanos que punham em causa não só Zelensky, mas também a própria capacidade da Ucrânia e a necessidade de continuar a apoiar a Ucrânia. E agora, de certa maneira, há uma inflexão por parte de Trump, em que a bola passa para a mão dos russos, mas passa para a mão dos russos apenas com um dado do dossiê, que é a possibilidade de uma estabilização momentânea da luta. E os russos, à partida, pode ser que eu esteja enganado, mas à partida esse não é o seu interesse. Aliás, os russos, desde o início, que dão sinais de que o que eles gostavam não era de ter uma conversa com a Ucrânia. O que eles gostavam era de ter uma negociação com os Estados Unidos, em que a questão ucraniana fizesse parte do pacote. Porque, no fundo, a Rússia, e se olharmos para aquilo que foi uma célebre declaração, que um destes dias valeria a pena nós trazermos aqui, uma célebre carta que foi enviada por Lavrov no final de 2021, e era uma carta em que se pretendia fazer uma espécie de um reset, para utilizar uma linguagem de informática, que era, digamos, evitar o alargamento da NATO, quase que voltar atrás naquilo que foi o alargamento da NATO aos países do centro e leste europeu, e eh, criar uma nova situação relativamente ao estacionamento de tropas NATO no terreno da Europa, o que é, digamos, ir voltar 30 anos atrás, coisa que é completamente, na minha opinião, completamente implausível. Esta situação, de todo modo, deixa a Rússia numa posição estranha, porque a Rússia não quer, e particularmente Putin seguramente não quer, quebrar o laço de confiança que lhe foi demonstrado por Putin, e Trump não quer quebrar esse laço de confiança, e vice-versa, e portanto estamos aqui num momento em que a Rússia vai ter que dizer o
que é que está disposta a aceitar nesta proposta, ou se tem uma contraproposta complementar em cima da mesa. É um momento, eu diria, de verdade naquilo que é a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. É um momento também, por isso é que Putin diz, e é a única declaração que aparece do Kremlin, quer falar esta semana com Trump. Aparentemente as conversas entre Putin e Trump correm bem. Pelos vistos, as conversas entre assessores, digamos, de Trump que jogam no terreno com a questão ucraniana não correm assim tão bem quanto aos interesses da Rússia. Vai ser um ponto interessante. Vamos tentar perceber se Trump aceita qualquer contraproposta da Rússia, porque há um ponto para mim claro nesta matéria. Trump, em particular nestes meses, nestes primeiros meses em que está a fazer tudo o que é possível para se afirmar, não vai seguramente aceitar algo que possa ser visto como um recuo à sua vontade. E esse é que é o ponto. Neste momento, Trump, tudo o que apresenta são coisas em que não tem, ou os recuos, ele fala-os, mas sempre numa perspectiva de que é uma retificação da qual ele sai sempre bem. Vamos ver o que é que vai acontecer com isto. Porque isto pode, à lá limite, transformar-se num ponto de viragem relativamente à posição dos Estados Unidos face à Rússia. Porque, de repente, há muitos setores, e nós sabemos que há muitos setores nos Estados Unidos, não só democráticos, mas também republicanos, que acham que Trump foi longe demais naquilo que parecia ser não só o deixar cair a Ucrânia, mas também a própria relação com a Rússia, que no fundo confrontava muito do que é o sentimento profundo na administração americana, republicana e democrática face à Rússia, o sentimento de animosidade, de considerar que a Rússia está do outro lado. E Trump, de uma certa maneira, deu a ideia que parecia estar ao lado da Rússia, e contra os aliados ocidentais, contra a Ucrânia, etc. Pode ser que agora, ao colocar a Rússia nesta posição e ao obrigar a Rússia a uma determinada atitude, Trump, no fundo, acabe por ratificar ligeiramente a sua posição anterior. A bola está na mão da Rússia, porque a Rússia só pode dar, digamos, a Trump uma resposta positiva, alguma coisa positiva. Vamos ver se as coisas negativas que a Rússia pode mandar de volta podem ou não ser absorvidas por Trump, sem que isso signifique que ele está a ceder. Portanto, este é o estado da arte neste momento, e é um momento, eu diria, extremamente interessante, sob o ponto de vista analítico, da questão ucraniana. Aquilo que o embaixador nos disse é que a questão da paz na Ucrânia é para Moscovo uma parte de um pacote maior que tem a ver com as relações com a Rússia, com os Estados Unidos. Acha que da parte dos Estados Unidos Trump também tem essa mesma sensação, que a Ucrânia é só uma parte de uma coisa maior que fará com que, entre outras decorrências dessa postura, fará com que a Rússia não se encoste definitivamente à China, e, portanto, não estrague aquilo que Kissinger criou alguns nos anos 70 do século passado? António tem razão, quer dizer, nós não sabemos qual é verdadeiramente a ideia de Trump. Para mim, parece-me que Trump tem um objetivo muito claro, que é ser visto no plano imediato e a curto prazo como aquele que parou a guerra, como aquele que é o responsável pela paragem dos mortos num conflito. Isso é o que Trump quer ganhar e quer aparecer com isto. E, portanto, uma situação de cessar-fogo, no sentido de dizer, fiquem onde estão, não há ninguém que dê mais um tiro, é um cessar-fogo cuja verificação não existe, isto é, não há nada no terreno que permita dizer foi fulano que deu um tiro, não foi fulano que deu um tiro, como aliás acontece nas situações de cessar-fogo em que há uma vigilância através de estruturas neutrais para perceber quem é que rompeu o cessar-fogo. Só que a Rússia, António, e esse é que é um problema que nós já aqui andamos há 2 anos a apreciar, há 3 anos a apreciar, nós não sabemos ainda hoje se a Rússia está disponível para aceitar uma Ucrânia independente totalmente. Nós estamos a caminhar num sentido de pensar que a Rússia o que quer é as suas zonas, quer que a Ucrânia não entre na NATO, quer que as garantias de segurança não incluam a presença de tropas de países amigos da Ucrânia dentro da Ucrânia para vigiarem um eventual cessar-fogo. Mas nós não sabemos, no fundo, se muitas das coisas que foram ditas por Putin e que nós aqui já comentámos, se não significam que a Rússia, no fundo, não aceita verdadeiramente a existência da Ucrânia.
Putin, aliás, disse-o claramente, a Ucrânia é uma construção artificial, explicou, tive várias horas a explicar o que era aquela a história, o que é que foi a história da construção da Ucrânia, etc. Ora bem, não sei se a Rússia está disponível para comprar uma solução que, no fundo, é o recuo. Porque nós temos que nos lembrar que em fevereiro de 22 a Rússia queria tomar Kiev, pôr lá alguém a tomar conta daquilo e fazer daquilo a sua uma Bielorrússia ponto 2. Agora, se calhar, tem que fazer um recuo, tem que ter planos B. Será que o plano B significa aceitar uma Ucrânia independente, apoiada pela União Europeia, embora eventualmente fora da NATO, e uma estabilização das forças no terreno que signifique mais ou menos as zonas em que cada um está? Não sei. Esse é o problema. Este é um belo teste. Isto que agora aconteceu é um belo teste à Rússia, porque vai obrigar a Rússia, no fundo, a definir-se perante alguém que a Rússia respeita ou teme, que são os Estados Unidos. Exato. Cá estaremos para voltar à conversa sobre este tema, provavelmente na próxima semana, uma vez que, com certeza que daqui até lá, o tal telefonema entre Putin e Donald Trump acabará por acontecer. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que nos leve até um lugar onde já estivemos várias vezes, e não nas últimas semanas, por sinal, mas de onde voltávamos, ultimamente com alguma felicidade estampada no rosto. A Síria, tudo parecia que estava a correr razoavelmente bem, quando de repente qualquer coisa ali aconteceu, que fez ou que pode fazer com que a guerra civil volte ao país. Como é que tem observado aquilo que se está a passar na Síria, embaixador? Será o Irão a tentar não perder o jogo na Síria? A Rússia terá alguma coisa a ver com aquilo? O que é que acha que se passa no país? Aquilo que se passou na Síria no final do ano passado foi claramente produto da debilitação do apoio russo e iraniano ao regime de Hafez al-Assad, de Bashir al-Assad, peço desculpa, Hafez al-Assad era o pai Europai. de Bashir al-Assad. E isso colapsou, o regime colapsou com uma extraordinária e eu diria mesmo surpreendente rapidez, e chegou ao poder uma equipa, digamos, que de entidades que tinham estado na luta, e estamos a falar, esta luta começa em 2012, vale a pena lembrar, e essas entidades que tinham estado nesta luta, emerge, digamos, um comandante que no passado tinha estado ligado ao Al-Qaeda, tinha estado ligado às forças mais radicais de natureza do radicalismo islamita. E, portanto, há uma perplexidade no quadro internacional, há uma grande alegria por parte de Israel, porque vê desmoronar-se aquele que era um inimigo que ali estava, embora mais ou menos controlado, a relação entre Israel e a Síria nunca perturbou excessivamente Israel, Israel ia fazendo as suas incursões na Síria, e por outro lado também, havia um outro parceiro, há dois parceiros regionais importantes ali, um é a Turquia, porque a Turquia também na Síria estava a lutar contra as estruturas curdas dentro da Síria, e já falaremos nisso, porque nas últimas horas aconteceram eventos interessantes nesse domínio, e o Irão, que era um fator ao mesmo tempo de estabilização do Líbano, também através do Hezbollah, e o Hezbollah funcionava como forma de apoio ao regime na Síria. Portanto, há aqui uma espécie de um triângulo neste aspecto. A Rússia, como é sabido, de repente desinvestiu, deixou de. A única coisa que fez em apoio a Bashir al-Assad foi levá-lo para a Rússia, onde ele está hoje exilado. E a Rússia tem um problema que é as duas bases, uma base aérea e uma base naval, que aliás agora teve alguma importância de natureza logística,
nos últimos dias, e estas duas bases estava a Rússia discretamente a negociá-las com o novo regime, com o novo poder em Damasco, e mais do que isso, negociou através da Turquia a retirada de muitos dos seus militantes, dos seus militares que ali estavam, e que faziam, no fundo, era uma espécie de guarda pretoriana a Bashir al-Assad, e eles conseguiram sair discretamente da Síria. A Síria entrou, digamos, num tempo de novo regime, um regime claramente marcado por uma ideologia islamista, mas à qual o Ocidente, precisamente porque se contrapunha ao regime de Bashir al-Assad, deu, eu não diria uma bênção, mas deu pelo menos acolheu-os com alguma esperança. E o que é que aconteceu nas últimas semanas? Nas últimas semanas aconteceu uma emboscada feita por forças rebeldes, ao que parece ligadas ainda a Bashir al-Assad, ao novo regime, ao novo poder em Damasco, e na sequência, e como retaliação a essa emboscada, houve uma perseguição a civis e mortes e execuções sumárias a civis, que aliás estão vistas hoje nas redes sociais, com coisas de uma barbaridade extrema, e portanto nós temos uma grande dificuldade, há uma grande dificuldade em perceber quem é a culpa de quem, quer dizer, quem é que é o culpado de quê, tendo em atenção que estamos a viver uma situação que é ela própria anormal e institucionalmente pouco estável. E nós temos uma dúvida sobre quais serão as razões de um lado e do outro. A União Europeia fez um comunicado curioso, que é um comunicado em que começa por atacar as forças de Bashir al-Assad remanescentes e depois ataca o modo como o novo poder deixou que determinados grupos que lhe estão ligados fizessem essas tais execuções sumárias e uma série de barbaridades. É uma espécie de lavar de mãos típica de uma diplomacia que tem, digamos, uma espécie de padrão moral sempre baseado naquilo que são os seus interesses últimos. E, portanto, quem está a rir-se nisto é claramente Israel, porque esta confusão é muito evidente, mas quem eventualmente pode não estar a rir-se nas últimas 48 horas é a Turquia. E porquê? Uma das forças que tradicionalmente atacava o regime de Bashir al-Assad, mas que não era totalmente conforme com os interesses deste grupo que agora tomou o poder em Damasco, essa força que se chama a si própria Forças Democráticas da Síria, essa força era uma força baseada em curdos, é uma força curda, e que terá conseguido, e esse é que é o ponto interessante, terá conseguido neste momento um acordo com o poder central em Damasco, que lhe permite que essas forças sejam integradas no exército da nova Síria, digamos, e respeitadas institucionalmente. Convém dizer que esta força ocupava cerca de 46 mil quilómetros quadrados na Síria, o que significa que é metade de Portugal continental, e que 10% da população síria é curda. E, portanto, no passado, o regime de Assad, que é do pai, que é do filho, nunca deu nacionalidade síria a essa população. Essa população curda vivia numa espécie de um limbo, atacada por um lado por Bashir al-Assad e pelo regime Assad, atacada por outro lado pela Turquia. Agora é integrada na Síria. Vamos ver se isto vai durar, se não vai durar. Mas vamos ver essencialmente, que era o que eu queria dizer, vamos ver se a Turquia reage a isto. Porque, no fundo, ao integrar-se na Síria, de certa maneira, este grupo, não sei se perde ou não, ainda não vimos as declarações sobre isto, deixa de perder o interesse em fazer parte da nação curda, que continua, digamos, a existir no objetivo das várias populações curdas, que, como se sabe, existem na Síria, existem um pouco até no norte do Líbano, existem na Turquia, naturalmente, existem no Iraque, e, portanto, estamos a ver aqui este objetivo grande que era a nação curda. Aparentemente, neste momento, os curdos sírios integram-se na Síria.
e esse é capaz de não ser um mau negócio para a Turquia. Vamos ver, vamos tentar perceber isto. Agora, estamos num momento de readequação de forças na Síria, que deu origem a estes tais massacres, morreram 1.000 e tal pessoas, civis na maioria dos casos, e portanto o que significa que as tensões internas na Síria pós-Assad ainda estão aí para durar. Acha, embaixador, que a União Europeia teve razão quando não aderiu imediatamente, com o apoio, a esta, quando Bashir al-Assad, foi, exilado em Moscovo? Houve ali um compasso de espera de alguns dias até que a União Europeia disse sim, vamos ver o que se está a passar. Não, que não estabeleceu um apoio imediato à força ocupante, digamos, mas ao cabo de alguns dias, achou que o melhor seria olhar com olhos de ver para o que se estava a passar na Nova Síria. Foi uma coisa que valeu a pena, para não ser agora apanhado numa situação que pode resultar numa volta de 180 graus. Ora, a União Europeia tem sempre nestas situações que definir uma posição face àquilo que é o poder efetivo no terreno. E o poder efetivo no terreno, que nos primeiros dias não ficou muito claro, você lembra-se que discutimos aqui praticamente de uns dias para os outros, houve um colapso total do governo sírio, contra o qual a União Europeia se opunha vivamente e que tinha uma posição clara. A União Europeia ficou numa certa expectativa no sentido de definir o que fazer face ao novo poder. Podia, digamos, manter as sanções, pode manter as sanções que tinha contra a Síria anterior, ou pode até, digamos, à la limite, se considerar que este novo regime tem virtualidades, apoiar este novo regime e dar meios até humanitários, tanto que a situação na Síria, sob o ponto de vista humanitário, é muito grave. A União Europeia está ali num momento, no fundo, de uma coleta de informações. Eu diria que o que se passou nos últimos dias não dá, digamos, não dá ao novo regime sírio, digamos, cartas de alforria grandes, dado que deixou que forças que lhe estão ligadas fizessem estes tais massacres, mas ao mesmo tempo a União Europeia, no tal comunicado a que eu me refiro, fez de conta que no fundo a culpa ainda é da Assad, foram eles que provocaram e tal. E depois faz, cheio de adjetivos, um ataque, uma grande condenação daquilo que se passou posteriormente. É um método perfeitamente de Pilatos, que faz parte muito de uma diplomacia medíocre, repito aqui, de uma diplomacia medíocre, que é a diplomacia da União Europeia. Claro. E por isso mesmo, a União Europeia não vai andar, digamos, a medir as coisas dia a dia. Vamos ver o que é que pode acontecer. Também não lhe interessa saber qual é a posição americana. Os americanos eram quem apoiava, por exemplo, os curdos contra Assad. Vamos ver qual é a posição americana. Os americanos, aparentemente, os sinais que vinham de Trump é que iam deixar cair esses curdos, e há quem diga que foi exatamente esse sinal vindo de Washington de que os curdos iriam ser deixados cair pelos americanos que levou os curdos a integrarem-se sobre a nova tutela. E esta nova tutela, ao aparecer, de certa maneira, quer com este gesto, com este acordo que foi feito, no fundo, representar que há um salto qualitativo em frente em termos da unificação turca e que os apoiantes de Bashar al-Assad estão fora desse salto. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para regressarmos, embaixador, à Europa, se bem que ao leste da Europa, para lhe perguntar como é que está a ver, os acontecimentos na Roménia, onde, ninguém se entende com as presidenciais que por lá ocorreram já há muitas semanas, e numa altura em que aquele que é tido como um candidato pró-russo, basicamente, deixou de poder, concorrer às eleições. Isto num quadro em que, apesar de a Europa se manifestar claramente pela democracia, vai tendo alguns laivos de autocracia quando resolve, digo eu, dir-me-á se concorda, quando resolve acabar com alguns, atos que aparentemente, eram apenas democráticos. Como é que está a ver tudo o que se passa na Roménia, embaixador? Olha, eu preocupa muito, devo confessar, a União Europeia, vamos ser completamente claros, a União Europeia
reage contra toda a interferência russa em áreas, quer dos seus próprios países, quer dos países que mostram vontade de aderir à União Europeia. Eu estou-me a lembrar do caso da Moldova também, mas também do caso da Geórgia. Mas é ela própria promotora de um proselitismo e de um intervencionismo em favor de candidatos que se opõem, normalmente, aos candidatos pró-russos. E, portanto, digamos, eu não colocaria as questões num termo de que tudo o que é candidato pró-russo ou apoiado pelos russos é uma coisa negativa para a Europa, é que sabe, claro que sim, e para os objetivos da União Europeia, mas isso não significa que não seja legal, particularmente à luz das leis democráticas, tal qual como aconteceu na Geórgia, que é um país que não é da União Europeia, e agora acontece dentro de um país da União Europeia, como é a Roménia. Nós temos que perceber uma coisa: este candidato, que é um candidato que ganhou a primeira volta das eleições em novembro de 2024, é um candidato populista, é um candidato que cometeu, à luz do que parece, da lei romena, de acordo com os tribunais romenos, um conjunto variado de atos que são considerados delituosos, razões pelas quais agora foi afastado. Mas nós temos que perceber uma coisa: nós temos que viver dentro da Europa. É uma das características da democracia, é viver com os seus próprios inimigos. Senão, entramos num regime autoritário que proíbe determinados grupos. Nós temos, em vários países, grupos, como temos aliás no Parlamento Europeu, grupos anti-europeus. Mas estão a utilizar o Parlamento Europeu como plataforma. É isso que uma vida democrática implica, é ter essa plataforma. A grande questão está em saber se o candidato que foi afastado das eleições, primeiro pela invalidação da primeira volta das eleições presidenciais do final do ano passado, e agora pelo Tribunal Constitucional da Roménia, por virtude da prática de atos considerados ilícitos, e também pelo facto de ter aproveitado influência dita russa no TikTok, etc., para as suas ideias, se esse candidato foi legitimamente afastado. Se foi legitimamente afastado, não há nada a fazer, é pura e simplesmente a aplicação da lei, e agora está em saber, cada um dirá, em função dos elementos que nos venham a chegar da Roménia, sobre se a lei foi bem aplicada ou se a lei foi mal aplicada. Dir-se-á que esse candidato, ao ter como protetor aqui há uns tempos, J.D. Vance, porque J.D. Vance, o vice-presidente americano, disse: a União Europeia não é democrática e até na Roménia afasta candidatos à presidência de que não gosta. Bom, não é propriamente, digamos, o melhor cartão de visita para um candidato ser apoiado por J.D. Vance. Mas dito isto, nós temos que estar abertos a considerar que, eventualmente, esse candidato pode ter as suas razões. Agora, se a ordem democrática dentro da Roménia é considerada, à luz dos padrões da União Europeia, correta e justa, e se há todas as condições para que os cidadãos romenos possam concorrer a eleições desde que preencham determinadas condições, e mais do que isso, desde que não infringam as leis locais, bom, se tudo é assim, o afastamento deste candidato tem todo sentido. Se não é, este candidato, vale a pena dizê-lo, que tinha neste momento uma intenção de voto da casa dos 40%, para uma eventual bipolarização num segundo mandato, numa segunda volta. Vamos ver, porque isto pode também traduzir, digamos, uma hostilização a um certo setor da sociedade romena, que pode sentir-se à margem. Este candidato, que se chama Georgescu, diz que estamos numa ditadura, que a Roménia é uma ditadura, etc. Bah, não é uma ditadura, a imprensa funciona livremente na Roménia, não há presos políticos na Roménia, vamos ser claros. Estas coisas também é preciso nós não nos deixarmos embandeirar em função de determinado tipo de declarações. Pode haver, de facto, desvios democráticos dentro de um regime ditatorial, de regime democrático, desvios a essa ordem democrática, e isso tem que ser denunciado, tem que ser punido, mas estando nós em países livres, temos possibilidade de o fazer permanentemente. Portanto, vamos ver o que é a ordem democrática romena, se cumpre ou não as regras daquilo a que se comprometeu ao entrar para a União Europeia, e se cumpre, os candidatos que não têm condições para concorrer, não concorrem. Agora, só o facto do candidato ser potencialmente apoiado pelos russos,
ou efetivamente apoiado pelos russos, quando há de facto candidatos efetivamente apoiados pela União Europeia e pelas instituições de Bruxelas, eu confesso que a mim não me agrada este critério, porque eu não vivo num mundo manicaísta, e dou às pessoas, a quem quiser, o direito de ser a favor de Moscovo, quer dizer, ou a favor da posição russa. Não é uma. Agora, tem que haver uma ordem democrática que permita que estas pessoas venham a terreiro, porque amanhã podia aparecer na Roménia, por exemplo, uma maioria favorável à saída da Roménia da União Europeia. Isso era antidemocrático? Não, se essa maioria se expressasse contra uma saída da Roménia, por influência russa, eventualmente. A vida é assim. Quer dizer, cada um convence os outros dos argumentos que tem. Quer dizer, agora, nós temos que perceber é que não podemos é ter uma dualidade de critérios e pensar que tudo o que é a favor de Bruxelas é bom, tudo o que é a favor de Moscou é mau. Quer dizer, esse é que é um ponto. Porque, em primeiro lugar, porque a União Europeia não está em guerra com a com a Rússia. Vale a pena sempre lembrar isto. A União Europeia não está em guerra com a Rússia. Estamos numa situação de tensão e de conflito, mas que é devido à circunstância da União Europeia considerar injusta aquilo que é a situação que se vive na Ucrânia e a ocupação pela parte da Rússia de grande parte da Ucrânia, mas isso não nos transforma num beligerante da Rússia. E por isso mesmo, esta linguagem, e já aqui falámos sobre as televisões russas e a proibição de ver as televisões russas nas nossas televisões, é um atestado de minoridade mental passado aos cidadãos europeus. Eu lembro-me sempre que no Estado Novo havia um programa da emissora nacional que se chamava A Verdade é Só Uma e a Rádio Moscovo não fala a verdade. Eu estou farto desse tipo de discurso. É, aliás, um discurso que, se propagar, na União Europeia, pode levar a consequências um pouco, extravagantes, que eu estou-me a lembrar, por exemplo, de a União Europeia poder dizer à Sérvia, meus caros sérvios, enquanto não puserem daí para fora o senhor Alexander Vučić, não entram na União Europeia. António, aí já tenho alguma dúvida, porque trata-se de uma decisão por parte da União Europeia relativamente a alguém que quer entrar. E, portanto, aí pode-se pôr um problema. Agora, a quem já está dentro da União Europeia, e desde que cumpra o normativo em termos de funcionamento do Estado de Direito, eleições livres, não haver prisões, não haver proibição de imprensa, separação de poderes, etc. Se um cidadão que é pró-russo e concorre, se incumprir com as leis desse país, claramente é afastado. Se cumprir com as leis desse país e mantiver as suas posições pró-russas, também não percebo porque é que não há de ser eleito eventualmente. Quer dizer, agora, o que pode é ter acontecido, isto é um ponto importante, que este candidato tenha incumprido com leis romanas. E neste caso, é perfeitamente justo que ele tenha sido afastado. Agora, só o ter potencialmente sido alguém que ser visto como possível apoiante da Rússia, acho um exagero, devo confessar. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir nos sites do Jornal Económico, e para a semana cá estaremos com três novos ou eventualmente com alguns repetidos temas. Até lá, obrigado.